Louvo a Deus pela vida do irmão Pedro Enéas, que nos fez o convite, contribuir com este trabalho. A vida do nosso pastor presidente, pastor Antônio Sivaldo, a todos os obreiros, irmãos, os amigos que estão ao alcance deste som. Que Deus continue te abençoando, abençoando a tua casa, a tua família. E nesta noite, você que está ao alcance deste som, creio que ouvindo aí, atento à palavra de Deus, o Senhor é bem-aventurado. Você é feliz porque está tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Que Deus continue nos abençoando e que possamos continuar recebendo as bênçãos do nosso Deus. Eu quero, nesta oportunidade, diante de que nós já ouvimos palavras, louvores que tocam o nosso coração, em que Deus fala conosco de uma forma profunda e extraordinária, eu quero também nesta oportunidade fazer uso da palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 10, para nossa meditação nesta oportunidade. Marcos capítulo de número 10, versículos 46 em diante. O cego de Jericó é a epígrafe aqui deste texto, e onde nós vamos estar trazendo algumas aplicações para as nossas vidas nesta oportunidade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Marcos capítulo de número 10, versículo 46 em diante, que diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Jesus. Queridos, amados irmãos, amigos, que nesta oportunidade estão ouvindo a palavra de Deus, eu quero nesta noite meditar nesta narrativa bíblica, aonde narra a história de um homem por nome Bartimeu. Este texto bíblico lido nesta noite vem nos trazer alguns detalhes a respeito da vida deste homem. A narrativa bíblica nos fornece algumas situações pela qual este homem estava passando, e é interessante que quando nós meditamos neste texto bíblico, o texto vai nos falar que ele era filho de um homem por nome Timeu. Ele era filho de Timeu. Tanto é que nós formos meditar na origem, no nome Bartimeu, logo nós podemos perceber que este não era nem o seu nome de nascimento. Ele era conhecido, olha, lá vai Bartimeu, ou seja, lá vai o filho de Timeu. E quando nós vamos observar também nas Sagradas Escrituras e neste texto, percebemos que ele era cego, um homem que
a Bíblia não vai nos dizer se foi cego de nascença ou que em algum momento da sua vida acabou sendo cego. O importante aqui é o que o texto nos diz, que ele era cego. E quando nós observamos ainda, e em função desta cegueira, deste problema físico que este homem tinha, ele era mendigo, porque não podia trabalhar, impossibilitado de trabalhar em função desta cegueira. E é tão importante nós também buscarmos argumentos históricos daquele tempo, da cultura daqueles dias, que para um homem mendigar, ele precisava pedir autorização do Império Romano, que autorizava então as pessoas impossibilitadas a mendigar. E o que ele recebia como permissão, como autorizado para mendigar naqueles dias, era uma capa. E essa capa, ela era escrita, ela tinha uma escritura, algo escrito em latim. E a escritura ali nela dizia assim: este homem é miserável, este homem é cego, este homem ele vive de esmola. Então essa era a situação, essa era a condição que este homem por nome Bartimeu vivia. Uma situação difícil, uma situação complicada, uma situação em que ele, diante do seu problema físico, se sentia impotente, sem poder trabalhar e adquirir os seus bens e até o seu sustento, viver às custas dos outros, esperando que alguém agisse de misericórdia e estendesse a sua mão para ele. Então este era o cenário, esta era a situação, nada confortável, nada boa, para alguém que talvez tinha sonhos, projetos de vida, que desejava almejar algo para a sua vida, mas impossibilitado por uma deficiência física. Mas quando eu olho para este texto, quando eu medito nas Sagradas Escrituras, eu consigo perceber que a situação deste homem seria mudada. Jesus Cristo, o texto diz que foi até Jericó, e quando Jesus estava saindo de Jericó, a destino de Jerusalém, lá estava este homem à beira do caminho mendigando. Jesus ele foi até ali. Eu posso fazer nesta noite uma aplicação sem cometer qualquer tipo de heresia. Eu posso aqui aplicar e dizer que Jesus Cristo ele foi até Jericó, porque Jesus Cristo ele desejaria, ele tinha o desejo de mudar a vida e o curso da história deste homem. Jesus ele foi ali para mudar a situação deste homem. Jesus ele foi até Jericó para transformar a vida daquele homem. Para a sociedade, Bartimeu poderia não ser ninguém. Para a sociedade, Bartimeu poderia não ter importância. Para a sociedade, Bartimeu poderia não ter valor. Mas Jesus foi até Jericó, ao encontro deste homem, para mudar a história de vida dele. Porque este homem, ele tinha importância e valor para Deus. Assim como eu e você, assim como nós, a nossa vida tem importância e valor para Deus. Deus, ele se importa conosco. Deus, ele fica atento a tudo que acontece conosco. E é bem verdade que a tua vida, que a minha vida tem valor para Deus,
comunidade do bairro de São José, que Deus nos trouxe aqui para pregar esta palavra para você, para dizer que você tem valor sim, que a tua vida é preciosa para Deus. E é tão verdade que em João capítulo de número 3, versículo 16, isto vai reafirmar o que estamos dizendo, quando a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para morrer por nós, para que nós não viéssemos perecer, pagar o salário do pecado, que é a morte. Mas é preciso crer nesta mensagem, nesta palavra, porque Deus nos ama e Ele quer que nós venhamos crer nesta verdade de um amor incondicional que Ele tem por nós, de dar o seu único Filho para morrer pelos meus e pelos teus pecados. Louvado seja o Deus eterno. Por isso esta igreja está aqui nesta noite, pregando esta palavra. Assim como Jesus foi até Jericó, a igreja, pela ordem imperativa de Jesus Cristo, veio a este bairro dizer que você é importante para Jesus, que Ele tem um plano para a tua vida. Nós estamos aqui para te dizer que Jesus tem um céu a te oferecer. Nós estamos aqui para te dizer que a tua alma, que a tua vida tem importância sim para o Deus eterno. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Talvez você não entenda o quanto você é importante para Deus. Talvez você ainda não percebeu o quanto você é valioso para Deus, ao ponto de Deus enviar o seu único Filho para morrer por uma humanidade pecadora, que se afastou, que se distanciou. E a igreja insiste em pregar a palavra para que tu possa compreender o valor que você tem, a importância que nós temos para Deus. Poderíamos estar agora nas nossas casas, nos nossos lares, com as nossas famílias, depois talvez de um dia cansativo, exaustivo, mas Deus nos envia para transmitir a boa palavra, uma palavra de salvação, uma palavra aonde nós anunciamos e dizemos que tem o céu à tua disposição. Jesus Cristo morreu pela humanidade, e basta você crer, confiar nesta palavra, para que Jesus possa cumprir propósitos na tua vida. Louvado seja Deus. O texto diz que Jesus Cristo, Ele foi até Jericó, e saindo de Jericó, queridos amados irmãos, a destino de Jerusalém, lá está aquele homem à beira do caminho, como de costume, com a sua capa sobre si, e ali à beira do caminho, esperando de uma forma estratégica, que todos quando saísse daquela cidade, ele estava ali para pedir esmola. Só que aquele dia em que Jesus Cristo foi a Jericó, seria um dia diferente. Aquele dia para Bartimeu não seria um dia como qualquer outro dia, em que ele abordava as pessoas para pedir esmola. Uma multidão fazendo alvoroço, e ali Bartimeu, à beira do caminho, começa a perceber que algo diferente estava acontecendo, que algo diferente estava acontecendo naquele dia. E então o texto diz que ele é cego, mas ele não é surdo, e ao ouvir aquele alvoroço, que algo diferente estava acontecendo ali, então Bartimeu, ele chega a alguém e pergunta: o que é que está acontecendo? O que é o motivo desse alvoroço? E então o texto da Bíblia Sagrada, lido aqui nesta noite, vai dizer que alguém chega e diz para ele: olha, é Jesus Cristo que está aqui. Ele ouviu falar que era Jesus que estava ali naquele momento, e ele não podia perder a oportunidade. Aquele dia seria um dia diferente, porque seria o dia em que Jesus Cristo mudaria a história da vida daquele homem. É por isso que, diante da oportunidade de ouvir a palavra de Deus,
e de ser colocado o plano de salvação de Deus para a nossa vida, nós não devemos desperdiçar a oportunidade. Hoje, meu amigo, você está tendo uma oportunidade que Deus está te dando, para que tu possa compreender mais a respeito de quem é Jesus e dos seus feitos. Hoje você está a exemplo de Bartimeu, tendo a oportunidade de ouvir e conhecer quem é Jesus Cristo, aquele que pode perdoar os meus e os teus pecados e escrever o nosso nome no livro da vida. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de pregar para você quem é Jesus, a pessoa de Jesus, o que Ele fez por nós, para que você compreenda o lindo plano que Ele tem para a tua vida. E quando alguém disse é Jesus, Bartimeu não perdeu a oportunidade. Por quê? Porque aquilo foi gerado fé no seu coração. Romanos capítulo de número, louvado seja o Deus eterno, 10. A Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando o homem ele ouve a palavra de Deus, e ele começa a crer verdadeiramente, isso é gerado uma fé tão grande, ao ponto dele ter atitude, ao ponto dele desejar ter um relacionamento com Deus, ao ponto dele desejar viver na presença de Deus. Porque quando Bartimeu ele ouve que é Jesus, ele não fica só na parte de querer só ouvir, mas ele vai ter atitude. Ele vai ter atitude para que a sua vida seja mudada. O primeiro passo é ouvir. Mas para que a nossa vida seja transformada, nós precisamos ter atitude diante da oportunidade que Deus nos dá. Ele ouviu, mas o texto também diz que ele clamou. Ele começou a clamar. Ele começou a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso aqui ele reconhecia que Jesus Cristo era o Messias prometido, segundo as Sagradas Escrituras. E ele foi clamando. Ele não poderia perder esta oportunidade, porque ele não sabia se teria outra oportunidade diante de si. Então ele tomou atitude. Só, meus irmãos, que sempre vai ter obstáculos para tentar fazer com que a gente não chegue até Jesus, que a gente não entregue a nossa vida a Jesus, convide Ele para fazer parte da nossa vida e da nossa história. Sempre haverá obstáculos. Quando Bartimeu ouviu que era Jesus, ele vai clamar. Mas aí pessoas dentro daquela multidão começaram a dizer: olha, cala tua boca, ele não vai te ouvir. Talvez eles queriam dizer: tem gente aqui mais importante em meio à multidão do que você, tu és só um cego, mendigo. Mas Jesus não nos olha como o homem vê. Enquanto o homem está vendo o nosso estado, o nosso exterior, Jesus olha mais no fundo, Jesus olha no íntimo da nossa alma. As pessoas não conhecem perfeitamente o teu coração como Deus o conhece. Enquanto as pessoas diziam: olha, cala, ele não vai te ouvir. Aí foi que Bartimeu começou a clamar mais alto. Eu disse que tem muitos impedimentos que podem fazer a gente perder aquilo que Deus tem para a nossa vida. Muitas são as barreiras que impedem o homem de ter um encontro verdadeiro com Deus para a sua vida e a sua história ser mudada. E às vezes são as próprias pessoas que estão à nossa volta. Quando você começa a ouvir a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra, e você sente que Deus começa a falar contigo, um desejo intenso
de conhecer mais esse Jesus, de querer estar na presença de Jesus, de servir esse Jesus. Mas aí tu vai compartilhar isso com alguém: rapaz, eu estou vendo a minha vida, eu estou sendo convencido de que a vida que eu estou vivendo não está boa. Aí alguém pode dizer assim: rapaz, tu quer ser crente, tu quer ir entrar nessa lei, rapaz, mas tu gosta disso, rapaz, mas tu gosta daquilo. Sempre vai ter pessoas para tentar dizer não, sempre vai ter obstáculos, mas o poder da decisão é sua. Porque ainda que a multidão dizia: cala a boca, não clame, não busque, ele não vai te ouvir. Mas Bartimeu decidiu, ele estava decidido em ter um encontro com Jesus naquele dia, e não permitiu que nada interferisse naquilo que ele havia projetado para a sua vida. A decisão é tua, meu amigo. A palavra está sendo pregada. Jesus, ele tem um plano extraordinário para a tua vida, é um plano de salvação, que por meio da palavra você seja alcançado, essa palavra gere fé na tua vida, e que tu possa ser alcançado pela palavra, viver pela palavra, e Jesus escreveu o teu nome no livro da vida, os teus pecados serem perdoados, e ainda que a tua vida aqui termine, o teu lugar estará lá no céu com Deus eterno. Porém há muitos impedimentos, mas a decisão é tua. Bartimeu não permitiu que a multidão parasse. E quando nós decidimos viver de acordo com a palavra, pode ter obstáculos, pode ter provações, dificuldades, barreiras para tentar impedir o plano de salvação de Deus para a nossa vida. Mas se nós propusermos no nosso coração de viver de acordo com essa verdade, com esta palavra, nós seremos recompensados por Deus. E o texto vai dizer que houve uma recompensa da insistência, da persistência de Bartimeu. E o que foi? Primeiro, as atitudes deste homem. Agora Jesus vai fazer a sua parte. O desejo no coração de Bartimeu era grande, de ter a sua vida mudada por Jesus. Agora Jesus vai fazer a sua parte. O texto vai dizer no versículo 49, que após clamar, vai dizer que Jesus então para. Jesus, ele vai parar para ouvir Bartimeu. Meu amigo, Jesus não está ocupado demais para que ele não possa te ouvir. Jesus, ele não está ocupado para que ele não possa ter tempo para ouvir os teus problemas. Você pode abrir o teu coração para Deus. Eu não te conheço, eu não sei como está a tua vida, se você está bem, como está a tua história, como está a tua família, como está a tua casa. Eu sei que independentemente das circunstâncias, todos nós passamos por provações e dificuldades que esta vida nos proporciona. Talvez você, diante das situações da vida, você fala tudo para os outros, e às vezes esquece de falar para Deus, de contar para Deus como está o teu coração. Às vezes quem te olha, te vê andando, sorrindo, mas às vezes só Deus sabe como é que está o teu coração, problemas que assolam a tua vida. Às vezes nem consegue dormir porque é um aperto muito grande no peito. Mas nesta noite, Jesus, ele quer te ouvir. Deus, ele tem tempo disponível para ouvir a tua voz. Por quê? Porque ele quer te entender, ele quer compreender e te ajudar. Você pode contar para ele, você pode desabafar, você pode dizer como está o teu coração e como está a tua vida. Talvez por muitas vezes Deus já falou contigo, e hoje ainda continua falando. Deus quer te ouvir. Deus quer ouvir a tua voz. E o texto é interessante que após parar, o texto ainda diz que Jesus então manda chamar. Jesus está te chamando, querido. Não seja teimoso.
Não rejeite o chamado de Jesus. Jesus, Ele está te chamando para cumprir propósitos específicos na tua vida. Jesus está te chamando para fazer coisas grandiosas que tu nem imagina, que você não pode nem imaginar. Jesus está te chamando. Jesus, Ele chamou este homem, chamando ele para que ele pudesse viver aquilo que ele desejava e que era da vontade de Deus. Aleluia. Oh, querido, não rejeite o chamado de Deus para a tua vida. Chamado para servir, para segui-lo, para que a tua vida seja um motivo de glorificação do nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Jesus te chama, Ele tem pressa em cumprir propósitos na tua vida, e o maior de todos é te dar salvação. Aleluia. Porque a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Enquanto você estiver vivo, enquanto eu estiver vivo, nós estamos porfiando para entrar no céu. Mas a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. E Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, e é este caminho que nós estamos te proporcionando, te direcionando. É esta vida que nós estamos te oferecendo, Jesus Cristo, e esta verdade que liberta, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Só que o texto diz que quando Jesus para e chama, o texto diz que este homem, ele vai ter outra atitude diante do chamado. No início ele ouve, depois ele clama, e aqui depois de Jesus parar de chamar, Bartimeu, ele vai ter outra atitude no versículo 51, já caminhando, 50, caminhando para o final. Ele diz: e lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Ou seja, ele estava dizendo: eu não preciso mais desta capa que me identificava como um mendigo. Eu não preciso mais desta capa que me identificava como um homem miserável. Eu não preciso mais desta capa que me lembra a vida de sofrimento e de tristeza. Eu não preciso mais. Ele estava abrindo mão deste passado, desta vida, e ele estava dizendo: eu não necessito mais, o que eu preciso agora é de Jesus. Eu não preciso mais desta capa que me faz lembrar dos dias amargos de tristeza que eu estava vivendo. E ele lança de si a capa, deixa a capa. Era o que ele tinha, foi o que ele acompanhou por anos, mendigando, que até lhe ajudou a lhe proteger talvez do sol. Foi a sua companheira por tempos, porém ele lançou de si a sua capa, porque agora ele precisava, ele teve um encontro com Jesus e não precisava mais, porque o que ele precisava mesmo era de Jesus entrar na sua vida, na sua história, e a sua vida ser transformada por completo. É isso que nós queremos te dizer. O que você precisa é de Jesus. O que você necessita é dele. Talvez a família não está indo bem. Talvez o casamento não está indo bem. Talvez as coisas não estão saindo do jeito que você estabeleceu ou planejou. Mas eu quero te dizer, para esse momento e para a tua vida, o que você precisa é de Jesus. Talvez os ressentimentos que o passado deixou, os problemas que surgiram, mas eu quero te dizer: lance de ti isso fora, deixe isso fora, lance de ti tudo isso e corra para os braços de Jesus. Irmão Kleber, como é que eu vou ter um encontro com Jesus? Esta oportunidade tu já está tendo.
o contato com a palavra dele. E se você abrir o coração para a palavra, ele vai fazer morada no teu coração e na tua vida, e a tua história será transformada. A tua casa, a tua vida será transformada, porque este homem lançou de si aquela capa. Ele está dizendo: não preciso mais disto, porque o que eu preciso já está diante de mim, que é o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aí Jesus diz: o que queres que eu te faça? E o cego então diz: mestre, que eu tenha vista. Senhor, eu quero ver. Eu quero enxergar. Eu quero ver, Senhor. Só que Jesus nos dá além do que a gente quer, irmãos. Às vezes a gente pede algo, às vezes a gente deseja algo, mas ainda é pequeno para aquilo que Jesus tem para a nossa vida. Ele queria só ver, mas o texto diz no versículo 52, Jesus vai: a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Jesus não só curou, não só restituiu a sua vista, não só trabalhou ali na área física, mas também na sua área espiritual. Jesus não só o restituiu a vista, não só lhe deu a vista, não só curou daquele problema, mas lhe deu a salvação. Ele alcançou a salvação da sua alma, porque o texto finaliza dizendo que após ver, ele não disse que ele foi embora, mas o texto diz que ele passou daquele dia em diante, seguia Jesus pelo caminho. Quem tem um encontro com Jesus nunca mais será o mesmo. A sua história de vida será mudada e transformada. Por isso, nesta noite, siga Jesus. Entenda que Ele te ama. Entenda que Ele tem um amor tão grande por você. E você talvez deseja tanta coisa, mas o maior desejo de Deus é a salvação da tua alma. A maior necessidade do homem se chama salvação da sua alma. Então venha. Se tem alguém nesta noite que ouviu a palavra e que entende que Jesus tem capacidade de transformar e mudar a história, a oportunidade é agora. Bartimeu não perdeu a oportunidade. E se tem, venha. O nosso papel enquanto pregadores da palavra é pregar, é anunciar. Agora cabe a você decidir ou não. Bartimeu não perdeu a oportunidade, e ele decidiu persistir naquilo que ele queria, que era ter um encontro com Cristo e ter a sua vida transformada. Se você quer, se você deseja, o momento é agora, a oportunidade é agora. Eu finalizo, agradeço em nome do Senhor Jesus.